Bom, pessoal, para essa primeira parte de comandos básicos do R, resolvi fazer uma gravação aqui da minha tela e ir mostrando. Para começar, vou apresentar uns slides aqui de introdução mesmo ao R, principalmente para quem nunca ouviu falar no programa, tá? Então eu vou falar aqui rapidinho do porquê usar o R, vou falar um pouquinho sobre aprender a programar e depois a gente parte para os comandos básicos, propriamente ditos. Então, primeiramente, por que usar o R? Bom, primeiro é um programa de graça, tá? O R, além de ser um programa, ele é uma linguagem e dá muita flexibilidade e poder ao analista. Como a gente vai ver, a gente que toma conta da nossa análise, da nossa programação. Ele também costuma ser mais rápido do que esses programas comerciais, né? O Excel, tem gente que consegue fazer bastante coisa com Excel e acho que o programa comercial de estatística mais conhecido, pelo menos na nossa área, é o SPSS e, enfim, o R é mais rápido, além de que o SPSS é bastante cara a licença dele e, enfim, algumas pessoas até usam uma licença aí gratuita, só que ela é limitada. O R consegue manipular conjuntos de dados muito grandes, principalmente nessa época de hoje trabalhando com Big Data, né? Então o R dá conta. Hoje em dia ele é provavelmente a ferramenta mais utilizada na academia e na ciência como um todo, e por isso tem uma comunidade online muito grande que ajuda bastante. Primeiro, ajuda a responder perguntas. Então, possivelmente todas as dúvidas que vocês terão já foram perguntadas e já estão respondidas aí nos fóruns da internet. Então, colocando uma pergunta no Google, vocês acabam caindo em fóruns e aos pouquinhos vão até se acostumando com o tipo de fórum, como o Stack Exchange, por exemplo, que é muito comum. E as pessoas se ajudam bastante. Pelo fato de ter uma comunidade grande e do R ser um programa de código aberto, as pessoas podem contribuir com pacotes, como se fossem adições ao R. Então, mesmo coisas que o R talvez não faça, ele não faz ainda, porque alguém vai criar em algum momento um pacote que vai fazer com que o R passe a fazer aquilo, diferente de um programa comercial que depende da empresa que criou o programa para conseguir inovar e ter novas possibilidades. O R também facilita reproduzir a própria análise e a análise de colegas. Como a gente vai ver, ele não é um programa que tem botõezinhos para a gente clicar, mas a gente trabalha com ele com comandos, com linhas de código assim, de programação. E isso pode ser desafiador no início, mas depois ele ajuda muito você reproduzir a própria análise. Uma vez que você organizou muito bem uma primeira análise, os seus códigos, a estrutura, a organização dos arquivos, você quer fazer replicar seu próprio estudo ou compartilhar o seu código com um colega ou pegar um código de um colega também e adaptar isso fica muito fácil de se fazer. Ele tem capacidade de produzir gráficos muito bons, e quando a gente fala bons para gráficos em análise estatística é porque eles são esteticamente bons no sentido de que conseguem acomodar muitas informações sem ser poluído. E ele consegue produzir até mesmo gráficos interativos. Mas tem desvantagens também, não é tudo perfeito, né? Mas as desvantagens já estão vendo aqui que tem em menos quantidade aqui nesse slide, né? A primeira delas, e é a mais importante, é a curva de aprendizagem que tem. Tem uma curva de aprendizagem bastante íngreme, principalmente para quem nunca trabalhou com programação. Então, se toda a sua experiência no computador é com programas em que você vai clicando os botões para fazer determinada ação, no R você não tem esses botões, você tem que digitar exatamente o comando que você quer que o R cumpra. E isso pode ser um desafio no início para muitas pessoas. Então é uma curva de aprendizagem, mas uma vez que se passa dessa curva de aprendizagem, passa a valer muito a pena. Tá? Ainda com relação à programação, para quem se sentir sobrecarregado assim, em ter que programar, no início tem a desvantagem de que
há muitas maneiras de se fazer a mesma coisa. Então pode dar uma sensação de frustração de que aprendi a fazer desse jeito, mas quando eu fui pesquisar na internet estavam falando de uma outra maneira, ou quando olhei um script estava de outra maneira, ou até que na nossa disciplina, às vezes você resolve uma atividade usando uma linha de código e quando eu for resolver eu resolvo de outra maneira. Isso pode dar uma sensação de frustração no início, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai vendo que é só uma questão de flexibilidade. E toda vez que você instala um novo pacote, que é uma nova adição assim, né, de novas capacidades que alguém criou, vem, né, novos códigos, né, novas sintaxes que a gente fala. Então tem que aprender um pouquinho mais toda vez que você vai começar a usar um novo pacote. Mas novamente, com o tempo isso começa a ficar natural e mais fácil. E como eu tenho falado no início, parece mais complicado. Pode parecer que você está dando comandos que seriam mais fáceis clicando botão, né? Para quem nunca trabalhou com programação e você tem que escrever um comando para negritar uma palavra, por exemplo, em vez de só clicar lá no Nzinho do Word, pode parecer desnecessário, né? Um pensamento inicial pode ser, poxa, mas clicando os botões eu faço muito mais rápido. E aqui eu estou tendo que escrever um monte de coisa para coisas básicas. Essa é uma sensação inicial só, porque a gente vai ver que conforme as análises ficam mais complexas, você ter a flexibilidade e essa maneira direta de escrever o código e ter o resultado, ela facilita, na verdade. E muitas depois que a gente entra num ritmo de análise de dados, a gente acaba ficando com muitos scripts já prontos. Então a gente faz muito mais adaptação de scripts que já temos prontos do que ficar escrevendo realmente muitos códigos como a gente vai fazer no início. No início é realmente para aprender, tá? Então a principal dica que eu dou para passar por essa curva de aprendizagem inicial é ver essa primeira fase como um desafio pessoal. Olhe como se fosse um quebra-cabeça, um enigma, um sistema de códigos que você vai desvendar, que você tem que aprender, que você vai tentar memorizar, porque com o tempo essa sensação da programação passa e vai ficar só os benefícios, tá? E aí um pouquinho sobre aprender a programar, para quem não tem experiência nenhuma com isso, tá? Aprender a programar é como aprender uma nova língua. Na verdade, é aprender uma nova língua. Então, para o pessoal da linguística aqui fazendo o curso, isso é até bom, porque tem muita semelhança em se aprender uma nova língua. A gente fala que cada linguagem de programação tem a sua própria sintaxe. E a palavra que a gente usa é sintaxe mesmo. São as regras que cada uma tem, né? Então, alguns exemplos de linguagem de programação comuns hoje. Tem o HTML, o C++, Java, Python, o LaTeX, que é inclusive onde eu criei esses slides, e o R, né? É um deles. O R, então, é uma linguagem de programação desenvolvida especificamente para computação estatística. Quando você baixa o R, ele vem com uma interface que permite utilizar essa linguagem, tá? Mas a gente baixou também o RStudio. O RStudio é apenas um editor, um ambiente para você trabalhar no R. Ele é uma outra interface do R, só que ela é mais amigável. Tem mais recursos e visualmente dá para ver mais coisas ao mesmo tempo. Então eu diria que é a plataforma quase que universal para quem trabalha com R, tá? E aí sobre códigos, talvez mesmo se você não tenha experiência com programação, talvez você já tenha visto alguma coisinha de programação em algum lugar. Vou dar alguns exemplos aqui. Não sei se todos sabem, mas no WhatsApp, se você colocar asterisco no início e no fim de uma palavra ou de uma frase, essa palavra ou frase fica em negrito. Então isso aqui é um código, tá? E é realmente uma linguagem de programação, é um markdown. Você vê que tem regra. A sintaxe para se colocar negrito no WhatsApp coloque o asterisco antes da primeira coisa que você quer que fique negrito e coloque um asterisco no final. Essa é a regra para essa função aqui de se colocar negrito, tá? Com HTML, por exemplo, para quem já mexeu aí com blogs, com sites, ou se lembra aí da época do Orkut, por exemplo, que dava para fazer essas formatações no texto, para colocar um negrito em HTML, você coloca o sinalzinho de menor, o B dentro, que é de bold, negrito em inglês, e o sinalzinho de maior. Aí você está indicando, essa é a sintaxe, é a parte da sintaxe que indica começar o negrito. E aí depois para terminar o negrito é parecido, só que com essa barra antes do B.
E para colocar um itálico é parecido com isso, só que em vez do B seria um I. Tá? Então, assim, essa é a sintaxe um exemplo bem simples de sintaxe do HTML. No Excel, a maioria de vocês já deve ter reparado que, apesar do Excel ter os botões para a gente clicar, nessa parte aqui de cima dele, onde tem essa símbolo da função, ele vai colocando aqui um código, né? Então, por exemplo, nessa planilha bem simples aqui, eu coloquei esses valores aleatórios aqui nas 4 primeiras células, e aqui eu coloquei uma função de somar. Essa função ela pode ser colocada com botões. Você clica lá no botão de somar, seleciona as funções e dá um Enter e pronto. E aí quando você faz isso, ele coloca aqui a sintaxe. Tá? Ou você pode deixar as células onde você quer ter a soma no lugar e você pode digitar aqui em cima. Igual, então aqui tem a sintaxe do Excel. Você começa com um sinal de igual para dizer que vai começar uma função. Aí tem uma função chamada soma. Você escreve soma. E o que você quer somar tem que estar dentro desses parênteses. E aqui eu quero somar da célula A2 até o D2. Então, 2 pontos é o até. Então, aqui estão os elementos da sintaxe. Tá? Aqui embaixo eu coloquei outros exemplos do que você pode fazer no Excel aqui em cima. Você pode fazer um 4 mais 6 dividido por 2 dessa maneira. Você pode somar todas essas células assim, ou somar usando uma função. Então, 2 maneiras para fazer a mesma coisa. E aqui tem uma função imensa de Excel, mas só para mostrar que não necessariamente você precisa entender tudo. Digamos que você tem um resultado aqui numa célula e você sabe que essa célula está fazendo algo com as células 68 e 69 e você quer fazer a mesma coisa só que com as células 70 e 71. Você pode copiar isso aqui tudo, colar onde você quer e só substituir os números. Tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre trabalhar dessa maneira, pegar um pedação de código, não necessariamente entender exatamente tudo que ele está fazendo, mas mexer nas partes que precisa para o que você precisa fazer. Tá? Então é isso o que está aqui no próximo slide é isso que eu acabei de dizer. É perfeitamente possível, pelo menos começar, quando for usar o R, fazendo um uso que eu chamo de um uso top-down, que é não sentir a necessidade de precisar aprender todos os códigos, todas as regras, programar tudo. Você pode muito bem começar pegando um script pronto, os scripts que a gente vai usar aqui no curso, que você vai desenvolver junto com o curso, que eu vou compartilhar, e deles ir adaptando e mexendo para o que você precisa. Tá? Não é preciso saber absolutamente tudo. Dificilmente um usuário vai escrever um script do zero, então, como eu falei, a maior parte do nosso tempo trabalhando é reciclando, reutilizando e readaptando códigos que já estão escritos. Tá? Agora é importante nesse início a gente passar pelos comandos básicos, entender como funciona um pouco dessa linguagem para conseguir minimamente ter um conhecimento mínimo para reutilizar scripts para análises iguais ou semelhantes, para pesquisar dúvidas na internet e entender as respostas, né? Porque as pessoas vão colocar pedaços de códigos ali para exemplificar, para responder, né? E ter conhecimento suficiente para adaptar códigos e scripts de colegas ou de pesquisadores que, como padrão, disponibilizam seus códigos na internet. Tá? Então agora a gente vai passar para os comandos básicos no R e para isso eu vou abrir aqui o meu RStudio para mostrar alguns comandos básicos que você pode ir fazendo junto aí enquanto assiste no seu RStudio também, tá bom?